tratar o ser humano é algo tão sensacional, mas você tem que ter prazer para fazer isso. Porque você tem que entender esse ser humano. Você tem que escutá-lo. Você tem que ter um ouvido bom para entender qual é a dor desse ser humano. Que muitas vezes ele não chega com a dor exponencial, ele chega com a dor superficial que ele sentiu ali, naquele momento. Mas ele não sabe que a dor dele está escondida de muito tempo. E vai ser trazida à tona a qualquer momento. Um negócio até que semana passada, no começo dessa semana, eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava discutindo um determinado caso de um amigo comum da gente, sendo que é muito mais amigo desse meu amigo do que propriamente meu é mais conhecido. E foi até uma coisa que eu disse a ele, porque na minha opinião a pessoa está passando por um momento muito delicado e eu falei para ele que às vezes ele como amigo não deve ficar opinando, deve ficar mais ouvindo e procurando entender a situação daquela pessoa, que muitas vezes pode ajudar muito mais do que propriamente do que dele ficar opinando. Eu concordo com você, porque a opinião, ela diverge para cada ser humano. Né? Então, não existe o certo, nem existe o errado. Existe aquilo que o ser humano acredita. A tua verdade, ela é absoluta para você. Ela pode não ser para mim, nem para o Thiago, nem para qualquer outra pessoa. E isso tem que ser respeitado. Então, se a pessoa está dizendo, eu estou sentindo uma dor, pelo amor de Deus, acredite nessa dor. Essa dor não é besteira, essa dor não é frescura. Essa dor não é falta de Deus, não é falta de emprego, como eu costumo ouvir. Eu queria pedir que vocês entendessem, entenda quem está do lado de vocês. Olhem mais para o lado de vocês. Né? Olhem mais para quem está do lado de vocês e pedem ajuda com os olhos. Muitas vezes a pessoa está no silêncio e ela não sabe como dizer, me socorre aqui. E aí você tem que buscar um padrão de tratamento para que isso aconteça. E quando isso acontece, ela se sente querida, ela se sente valorizada. E é essa valorização da vida que a gente está tratando hoje aqui. E por isso que eu acho tão importante a gente trazer esse assunto à tona, porque é algo que, se nós pararmos para pensar, vamos colocar numa década, quantos adoecimentos surgiram para finalizar uma pandemia. E depois de tudo isso, o que é que fica? Ansiedade, depressão, adoecimento mental, ideação, suicídio. Isso é um adoecimento que não vai acabar nunca. Essa doença não acaba nunca. A gente não fica bom, a gente não sara, a gente passa a viver com ela. A gente passa a ter controle sobre ela por causa da medicação, por causa do tratamento psicológico, neurológico, psiquiátrico. E isso, gente, não diz para você que você é inferior ou diferente de qualquer outro ser humano. Diz que você tem sensibilidade e precisa de ajuda. E se você não quer abrir para a sociedade, não abre, mas se trata. Porque isso é cruel quando a pessoa sabe que está doente e não quer se tratar. Quando tem vergonha de dizer socorro, eu preciso de ajuda. Pega aqui na minha mão, me leva aqui para um médico. As pessoas hoje estão negligenciando tanto a vida e com tantos exemplos que nós temos, as pessoas estão dizendo que isso é frescura. Estão dizendo que tomar remédio é ruim porque vicia. E nós somos, eu vou falar nós, porque todos nós usamos, nós somos viciados em celular, em TikTok, em WhatsApp, em tudo que se possa imaginar. Mas na medicação que faz bem à saúde, ninguém pode tomar porque vicia. Todo mundo quer se afastar, né? É o mal, né? É o mal que te traz a saúde. Sim. Dá para entender? É algo que não tem controle, as pessoas não têm noção do que estão falando. As coisas estão acontecendo e a pessoa pensa que só vai até ali no limite do vizinho, porque na nossa casa não vai acontecer. Às vezes dentro da nossa casa existe um adoecimento que a gente não tem noção. Porque a gente não bateu naquela porta e diz assim, meu filho, ou minha irmã, ou meu pai, como é que você está? Por que é que você está aqui o tempo todo? O que é que tem nesse computador?
O que é que tem nesse celular que ninguém pode ver? E eu não estou pedindo para ninguém infringir o direito do outro de ter o seu celular, de ter o seu computador. Não, não é isso. Mas é simplesmente ter o cuidado de perguntar, de você precisa de ajuda. É algo tão simples. Oferecer um abraço é algo tão simples. Abraçar um ser humano é tão simples e pode salvar uma vida. E eu falo isso para vocês porque eu já ouvi relatos de um abraço salvar uma vida. Isso é real, isso acontece. Mas você quer ver uma coisa estranha? Põe alguém na praça, de um lado, com um carro-som, e o outro lado põe uma pessoa com uma placa, me dê um abraço. Muito dificilmente alguém vai lá naquela placa. Mas no carro-som está lotado. E todo mundo dançando. Não é preconceito. As pessoas têm que encontrar um meio de se divertir, óbvio. Mas também de salvar a vida. Porque se a gente negligencia o que a gente tem de mais importante, que é a nossa vida, a gente vai ver a partir de quê? E às vezes as pessoas acabam descontando uma agressividade em quem menos precisa, né? Naquele seio familiar, nos amigos, você se prende ali dando telefone. Essa parte do telefone eu achei muito interessante, quando você fala, e aí a mãe acaba perguntando, o que é que você tem? Nada. Bate a porta. E aí fica aquela... Já provoca o mal-estar que tá a pessoa, né? Da ansiedade, da situação depressiva e tudo. E a mãe já começa, a mãe, o pai, o irmão, o filho, quem seja, já começa a despertar aquela aura de preocupação assim. O que será que está acontecendo? O que é que ele não quer contar, né? Causa ansiedade também. Exatamente. E aí Uma cadeia sem fim. É uma cadeia sem fim. Uma cadeia sem fim. E é exatamente isso que está acontecendo.